Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aula de equilíbrio, mais uma aula logicamente de química. Então a gente vai falar agora sobre produto iônico da água. Aí fica assim, Bruno, produto iônico da água, a água se ioniza? Eu vou mostrar isso para vocês agora. A água pode se ionizar e gerar o H3O+, e o O-. Lógico que isso acontece pouco, mas acontece. As moléculas, mesmo num líquido puro, vão se chocar e acontecer. A quantidade dessa reação nesse sentido é muito menor do que nesse sentido. A tendência maior é desses caras, tanto que é daí que parte o conceito de neutralização. Só que se existe uma reação em equilíbrio, principalmente se for uma reação que acontece iônica, existe uma constante. Se você for montar a constante de equilíbrio dessa reação, você pode colocar, primeiro você pode colocar a reação mais simplificada, né? Em vez de ser uma molécula com a outra, a gente coloca aquela separação como se fosse água, lembra? Porque esse íon a gente coloca como se fosse H+. H+, mais O-. Deixa eu pegar logo outra cor aqui de caneta para ficar mais fácil. Nesse caso em específico, né, a constante seria o quê? A concentração de H+, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração de água. Só que a água é o líquido dessa reação, né? A água é o próprio solvente, ela é uma constante. Se você passa K vezes o valor da água, para ter o valor da constante, especificamente, você tem o que a gente conhece como KW. Bruno, mais um K vem de water, de água em inglês. Então, KW é a constante de ionização da água. Agora você tem, além do Ka, Kb ou gerais como Kc e Kp, você tem o Kw. Kw será a constante de ionização da água. Vai ser utilizada? Sim, porque você vai relacionar o quantitativo desses dois íons em solução aquosa, tá? Tanto que é um valor constante e conhecido. Você não pode estar fazendo a associação agora, mas mais à frente você vai fazer. Preste atenção nesse valor aqui, ó. A 25 graus Celsius, o Kw é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Esse é o valor de nossa referência. Eu só coloquei uma tabelinha com outros valores para vocês ficarem evidentes aqui e lembrarem que pode ter o aumento de temperatura influi nessa relação, né? O aumento de temperatura aumenta o Kw, né? Beleza, se aumenta o Kw, você pode dizer que a ionização da água é uma reação endotérmica ou exotérmica. O aumento de temperatura está favorecendo o aumento da constante. O aumento da constante significa o aumento da concentração dos produtos perante a concentração dos reagentes. Então está dizendo que o sentido direto é favorecido. Se o aumento de temperatura favorece o sentido endotérmico, você propõe que a reação de autoionização da água ela é algo endotérmico. Pegou? Se não, volta o vídeo, assiste essa parte de novo que eu estou falando. São várias relações automáticas, uma em função da outra. Esse K é importante? Por quê? Porque às vezes você tem a concentração de H+, e a concentração de hidroxilas é baixa, mas você precisa saber o valor. E se tem um, tem outro, porque a água vai sempre se ionizar, tá? Bruno, eu botava que não tinha, é porque a gente botava antigamente que era tão baixa que é desprezível, mas existe, tá? Então, olha só, tem alguns casos. Em água pura, por exemplo, em água pura, o Kw vai ser concentração de H+, eu vou chegar a essa relação aqui em cima, vezes relação de OH-. Mas em água pura, você pode supor que a concentração de um é igual ao do outro na dissociação. Então, você vai dizer que, sei lá, isso é de X vezes X. Então, a concentração disso, lembrando que isso é 10 a menos 14.
de x ao quadrado é 10 a menos 14. Cada um deles só pode ser a metade do valor. A concentração vai ser x igual a 10 a menos 7 mol por litro. Para o ácido, para a base. O que vai acontecer? Isso a gente chama de uma situação neutra, quando a concentração de H+, se equivale à concentração de hidroxila. Só que, porém, todavia, existem os opostos. Quando você aumenta a concentração, né? Lembrando que quando você aumenta a concentração de H+, você diminui automaticamente a concentração de hidroxila. Quanto mais ácido for o composto, muito mais baixa a concentração de hidroxila na estrutura, ok? E vice-versa, também para soluções classificadas como básicas, que tem uma alta concentração de hidroxila em função da concentração de H+. Com isso, a gente fica aqui com uma faixa que ela vai ser muito parecida com o pH. O pH provém disso, mas pH é papo para uma outra aula sobre essas relações. Lembrando sempre que se você tem, vou até voltar aqui, um caso, vamos supor que eu tenha um caso onde a concentração de hidroxila for igual a 10 a menos 2 mols por litro, e acredite, isso é um valor relativamente alto para esse tipo de questão, significa que eu tenho 0,01 mol por litro de hidroxila. Eu posso falar que eu também tenho ácido? Pode, porque você joga no Kw. O Kw é igual a concentração de H+, mais de OH-. Se você considerar que esse experimento foi efetuado a 25 graus Celsius, a concentração do Kw é igual a, sempre é, 10 a menos 14. Se a concentração de OH é igual a 0,01 mol por litro, 10 a menos 14, a concentração de H+ é igual a 10 a menos 12 mols por litro. Foi? Tranquilo? A gente fecha por aqui. Essas relações são importantes. Lembrando que aqui, ó, menos 12, menos 2 dá menos 14. Menos 12 é alto? Não, é baixíssimo. Então, quando a concentração for alta do hidróxido, da hidroxila, a concentração do H+ é baixa. Tá? A gente fecha por aqui. Foi uma aulinha rápida só para introduzir esse conceito de produto iônico da aula. Próxima aula a gente aplica isso ao conceito de pH e pOH. Tá? Beijo, até a próxima.